Pedimos que o Senhor me abençoe, para que eu possa lembrar, Senhor, de tudo que eu preparei, e que as palavras proferidas agora, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Bom dia. Tinha um pai de família, com uma vida normal, e ele, casado, com filhos, tinha uma esposa amorosa e dedicada. Seus filhos já tinham sido bem criados, casados, já não moravam mais com ele. Ele tinha uma condição de vida relativamente, financeiramente, razoavelmente bem, o que permitia que ele pudesse fazer algumas viagens durante o ano com a sua esposa e com a sua família. Ele era respeitado pelos vizinhos, e embora seus filhos não morassem com ele, constantemente ele recebia as visitas deles em casa. Tinha uma casa movimentada e alegre. Tinha uma vida feliz, confortável. Um certo dia, porém, ele começou a sentir uma dor no estômago, uma coisa que incomodava ele, e ele achava ser passageiro. Contudo, as dores aumentavam, incomodava, machucava, e ele resolveu ir ao médico. Fez alguns diagnósticos, e foi relatado nesse diagnóstico que ele tinha uma doença grave e que ele precisava cuidar. A notícia dessa doença impactou a família dele. Uma família que era alegre, que sorria, começou a chorar. Os filhos tinham medo de perder o pai. E eles não sabiam como agir. A angústia tomou conta daquele lar, a preocupação, e machucou tanto a família, uma família unida, que a irritação começou a tomar conta dos filhos. Então, ao invés de conforto e amizade dos irmãos, começou a surgir algumas brigas. O pai, ainda preocupado com os filhos e doente, além da preocupação que ele tinha com os filhos, ele tinha que se submeter a algumas quimioterapias que ele fazia ao decorrer do ano, dos meses. A viagem que ele tinha com a sua esposa foi trocada por algumas estadias no leito do hospital. E uma vida alegre que eles tinham passou a se tornar uma vida amarga. Você já teve uma vida, alguma experiência como essa? Quando tudo parecia bem, de repente surge uma notícia que impacta a sua vida e também das pessoas que estão ao seu redor? Você já passou por algum momento onde você sorria, mas de repente você chorava? Trocou o riso pelo choro? Noites bem dormidas por noites longas e em claro? Começou a se preocupar e não saber mais o que fazer? Na leitura que nosso irmão Lucas fez, nós vemos a vida dos israelitas, o povo hebreu. E eles mudaram para o Egito, e eles tinham uma vida razoavelmente bem ali. Eles foram salvos de uma fome e de uma escassez para uma vida em abundância que eles tinham no Egito. Só que de repente, um rei que não conhecia nada sobre a história do povo hebreu, que não conhecia nada sobre José, que como instrumento de Deus tinha salvado o povo egípcio, os egípcios,
e com medo de que aquele povo que estava crescendo se rebelassem contra eles, ele os submeteu a uma rígida escravidão. E um povo que era livre começou a sofrer pela escravidão. Eles eram agora açoitados e reprimidos. Eles não tinham mais respeito. Eles não recebiam respeito. E eu fico imaginando como aquele povo que agora tinha uma vida amarga vivia. Imagino os senhores de idade naquele momento, que não tinham respeito mais, que não recebiam respeito. E os soldados pouco se importavam. Esses senhores fracos e já debilitados eram tratados como se ainda fossem jovens e estavam em pleno vigor. E por não se dedicar como poderiam se dedicar antes, eram açoitados. Quantas filhas e filhos tinham que limpar as feridas de seus pais? Não é difícil imaginar que a vida lá, a expectativa de vida não era grande. Imagino um homem com sua esposa, vendo soldados ridicularizar sua esposa, ou mexerem com ela, abusarem. E o que eles poderiam fazer? E conforme foi a leitura, que os filhos eram atirados aos rios, imagino uma mãe e um pai, quando recebiam a notícia que a esposa estava grávida, eles já não recebiam com tanta alegria assim aquela notícia. Fico imaginando as mães orando para que Deus permitisse que aquele bebê não fosse um menino, mas sim uma menina, para que não fosse tirado de seus braços. Como deve ser difícil a vida daqueles homens, daquele povo. Será que você consegue se colocar no lugar deles? Ou será que a sua vida se assemelha um pouco dessa forma? O riso ser trocado por uma vida amarga? Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico que tenha impactado sua família. Um telefonema, a visita de um policial, a perda de um familiar, de uma pessoa que você ama, mas algo que mudou drasticamente a sua vida. E aquele povo, coberto de angústia e de dor, clamava a Deus. Eles pediam por um libertador, por alguém que tirasse eles daquela situação. Mas não tinha resposta. Eles clamavam, suplicavam, mas não ouviam nada. E passou anos, até que Deus chama um homem para tirar aquele povo daquela situação. Em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores.
e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Moisés, nesse momento, ele tinha 40 anos. E Moisés tinha sido um dos bebês que tinham que ter sido atirados ao rio. No mínimo, 40 anos de sofrimento nós vemos aqui. No mínimo, 40 anos, o povo hebreu orando a Deus para que tirasse daquela situação amarga. E oração após oração, ainda não tinha resposta. Em Salmos 23, o salmista diz o seguinte: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Eu gosto de imaginar que quando nós passamos por provações e uma situação difícil, esses vales que nós atravessamos são passageiros, curtos, e que logo nós vamos atravessá-los. E enquanto nós atravessamos esses vales passageiros, seremos fiéis a Deus. E nós colocamos aquilo em mente, como ele diz aqui: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Quando são passageiros, nós conseguimos dizer essas coisas. Mas e quando as provações e as dificuldades levam mais tempo do que a gente imagina? Ou essas provações, essas dificuldades não são passageiras, mas permanentes? Será que ainda assim conseguiríamos dizer essas mesmas frases do salmista? Será que mesmo assim nós diríamos: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, tua vara e teu cajado me protegem? Aquele povo sofria 430 anos de escravidão. Gerações não conheceram o que era liberdade. Geração após geração sabia apenas o que era chibata. Mas de repente Deus levantou Moisés para libertar o povo. E Deus levantou Jesus, o Cristo, para nos libertar da escravidão. Porque nós sofríamos da mesma forma. Estávamos sofrendo uma vida amarga, oprimida, difícil, escravos do pecado, mas Deus nos colocou Jesus. Deus mandou Moisés para aquele povo levar as boas novas. E Deus nos deu Jesus para nos dar boas novas. Boas notícias. Porque Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E hoje Ele vive. Essas notícias chegaram até nós. E as boas notícias chegaram até eles, para que eles saíssem daquela escravidão. E se você tivesse naquele momento, que você tivesse que sair e deixar para trás a terra do Egito, deixar tudo o que oprimia você, e você pudesse seguir em caminho a uma terra nova, que manasse leite e mel, onde não houvesse mais opressão, mais liberdade, como você se sentiria? Abram suas Bíblias comigo, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 12.
nós vamos ver como esse povo se sentiu. Eles saíram da terra do Egito e eles pararam diante do mar. E eles foram encurralados pelo exército egípcio. E quando eles viram o exército, eles disseram o seguinte: ao aproximar-se o faraó e os israelitas, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Capítulo 15, versículo 22 ao 24. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar, dizendo: que beberemos? Capítulo 16, versículo 3. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivéssemos matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas já não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E para acabar essa sessão de passagens, número 21. Números, 2 livros para frente aí. Números capítulo 21. Versículo 4 e 5. Partiram eles de Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não tiraram do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Que triste ouvir essas palavras. Um povo que tinha uma vida amarga, oprimida, um povo que tinha seus filhos lançados ao rio, que clamavam a Deus por libertação, e quando tiveram, reclamavam. Quando eles saíram do Egito, e na primeira dificuldade que eles tiveram, na primeira adversidade, eles preferiam estar voltados de novamente na escravidão. Será que muitas pessoas não são assim? Saem da vida, da lama do pecado, e na primeira adversidade que tem, eles querem voltar para a mesma situação. São como uma porca lavada que volta ao lamaçal. Quantas pessoas são assim? Ingratas e não agradecem pelo que Deus fez por nós. Você costuma agradecer? Por coisas simples.
Mas você agradece pela roupa que você veste, pelo teto que te abriga, o cobertor que te aquece, a comida, a sua família, a condução que te leva até o trabalho. Mas você agradece por coisas simples do seu dia a dia? Outro dia eu reparei que quando eu me reunia com os irmãos, íamos orar, os meus irmãos oravam continuamente por saúde. E eu nunca orava por saúde. Nunca. E por que eu nunca orava por saúde? Porque eu percebi que a minha saúde era excelente. Raramente fico doente. Só que eu percebi também como eu sou ingrato por isso. Porque raramente agradecia por minha saúde. E um desafio que eu quero colocar na sua vida é, hoje, nessa pregação, nessa mensagem, agradeça por coisas simples. Porque quando você agradece por coisas simples, você vê que Deus tem te dado aquilo. São coisas simples, mas dada por Deus. E se você não tivesse aquela coisa simples, você sentiria falta. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não abençoou com uma bênção, com duas, com três, ele abençoou com todas. Com todas. Deus nos deu o seu Espírito, Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Ele perdoou as nossas transgressões. Não éramos filhos, mas fomos adotados como filhos de Deus. Sendo filhos, nos tornamos herdeiros. Ele permitiu que a gente chegasse diante da tua presença. E mesmo sem saber orar, através do seu Espírito Santo, Ele traduz os nossos gemidos inexprimíveis e coloca as nossas orações na presença dEle. Quando eu falei da roupa, do tênis, da saúde, para a gente agradecer, são coisas materiais e simples. Mas imagine, agradeça por tudo que Deus fez por você espiritualmente. Eu acredito que é por isso que muitas pessoas se afastam do corpo. Porque elas são ingratas. Porque elas não refletem o que Cristo fez por elas. Porque se elas meditassem e refletissem por tudo que Deus fez por ela, como que ia abandonar o corpo? Irmãos que estavam com a gente e foram embora. E se os seus irmãos são as pessoas que se afastam, elas estavam aqui, pode ser que a pessoa que está ao seu lado um dia se afaste. Ou pode ser que você se afaste. Você já pensou nisso? Então o que você vai fazer para não se afastar? Segundo a pregação, você vai agradecer. Você vai pensar em que tudo que Jesus fez por você. Era assim que é a ceia, em Coríntios.
As pessoas tomavam o pão, o suco, sem pensar em nada. E quando nós tomamos a ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus. E nós também fazemos uma autoanálise. Faça uma autoanálise da sua vida, de como tem sido a sua vida, o que Deus fez por você, para que eu e você não se afaste. Não vamos ser ingratos. E para terminar, eu gostaria de ler uma passagem com você, em Romanos capítulo 8. A mesma passagem que o Alisson leu na abertura da pregação dele domingo passado. A partir do versículo 18. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a nossa própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de teu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ser gratos por tudo que Deus nos fez. E sendo grato, nada nos separará do amor de Cristo. Vamos orar. Glorioso Senhor, Deus eterno, Pai amado,
Nos perdoe, Senhor, dos nossos pecados. Às vezes esquecemos, Senhor, do que o Senhor fez por nós, reclamamos, ofendemos uns aos outros, nos separamos de Ti, Pai. Mas nós nos arrependemos, porque o Senhor fez tanta coisa por nós, Pai. Estávamos presos nos grilhões, sendo submetidos, Senhor, à cruel escravidão. A nossa família, Senhor, e nós mesmos estávamos à mercê do pecado, servíamos a carne, Pai. Mas o Senhor deu o seu Filho Jesus, que morreu por nós, que derramou seu sangue, Pai, e nos limpou. E hoje a gente não serve mais a carne, mas servimos em espírito o Senhor, Pai. Queremos que a nossa vida, Senhor, seja cheias do fruto do Espírito Santo, Pai. Queremos ser teus servos e te honrar. Que nesse momento, Pai, o Senhor abra os nossos olhos e que a gente veja, que possamos ver pela fé tudo que o Senhor fez por nós. Que a gente pare de reclamar e a gente comece a servir uns aos outros, como uma verdadeira família, Pai, como verdadeiros filhos de Ti, como verdadeiros servos. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém.